Evangelho, sábado da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram saciados e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanúta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje demos início ao 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E Jesus está em sua viagem fora da Galileia. Ontem, no dia em que celebramos a Jornada Mundial de Oração pelos Enfermos, dia em que a Igreja recorda a memória da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, ela que nos prometeu a felicidade e as alegrias na vida futura. Ontem, em que o Senhor curava no Evangelho um homem surdo e gago em suas andanças, hoje, mais uma vez, vemos o reflexo da misericórdia do Senhor. Ontem falávamos dessa não coincidência, mas desse acontecimento em que celebrávamos o dia de Nossa Senhora de Lourdes, o dia da Jornada Mundial de Oração pelos Enfermos, com o Senhor que realizava uma cura. E, na sequência dessa cura, narra-nos São Marcos o acontecimento da segunda multiplicação dos pães, que também vai aparecer narrado no Evangelho de Mateus com outras características. Mas, aqui no Evangelho de Marcos, Marcos começa apontando um sentimento de Nosso Senhor. Aliás, 2 sentimentos. O primeiro, que nós já conhecemos bem e que já vimos e dele falamos nesses últimos acontecimentos narrados pelo evangelista, é a compaixão. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinham o que comer. Veja, meus irmãos, a preocupação e a delicadeza de Nosso Senhor olhando a multidão e tendo atenção pela necessidade deles. A parte esse fato, porque é um fato claro, né, é relacionado a uma necessidade física, a narrativa de Marcos também compõe com elementos simbólicos um anúncio de fé. Como assim, padre? Jesus está na região pagã, numa região que não é a região, digamos assim, da tradição de Israel. Então, vimos o encontro com a Ciro-Fenícia, vimos a região de a Decápole, onde o Senhor recebeu o homem surdo e mudo. Estamos numa região que não pertence à casa de Israel. E essa multidão de homens e mulheres vindos da gentilidade, ou seja, que não são herdeiros das promessas feitas a Abraão e aos patriarcas, caminham atrás de Jesus em meio ao deserto e sentem fome. Olha que imagem simbólica importante. O Senhor tem compaixão daquela multidão
que caminha com ele e sente fome de Deus. Falávamos outro dia a respeito dessa fome, essa fome de Deus que vem saciada pelo Senhor, que dá o justo ensinamento àqueles que receberam a dignidade de Deus para ensinar em nome dele e dessa forma saciar a fome de Deus do coração do povo de Israel, mas que ensinavam de maneira corrompida, ensinavam suas tradições e inclusive procuravam invalidar a lei do Senhor. E Jesus faz aquele ato de justiça que falávamos, chamando a si a multidão e dando a eles de comer, dando o alimento da palavra, ensinando o caminho da verdade, ensinando a palavra de Deus como o Senhor a entregou em Moisés. Ele que é o sumo legislador, o Verbo encarnado. Então, aqui nós estamos também desenhando na narrativa de Marcos esse testemunho. Qual? O olhar do Senhor e o zelo do Senhor, cheio de compaixão por todos aqueles povos que têm sede de Deus e que caminham no deserto da vida procurando a companhia de Jesus. Eis que o Pai atrai em meio ao deserto do mundo, ou seja, em meio àqueles ambientes, culturas e histórias em que o homem sente a ausência e ao mesmo tempo a necessidade do consolo e do conforto de Deus e os leva ao encontro de seu Filho, que sente por eles compaixão e os alimenta, dando-lhes o alimento da fé, dando-lhes o ensinamento da verdade, transmitindo a eles o anúncio da misericórdia, transmitindo a eles o anúncio do Evangelho. O Senhor, que caminha com o povo, que vem ao seu encontro em meio ao deserto, sente compaixão. Povo formado por gente de todos os povos, que buscam em Deus a consolação e recebem do Verbo encarnado, do Filho de Deus, o olhar de compaixão e de amor. E Jesus então se preocupa em mandá-los de volta para casa, ou seja, de enviá-los em missão de estômago vazio. Uma preocupação material relevante, bem clara, bem evidente, mas na leitura simbólica também tem um significado. Vocês se recordam da cura que o Senhor fez daquele homem endemoniado que expulsou o espírito maligno, que foi para a manada de porcos? Se recordam? Então, ele, depois de restituir tudo aquilo que o inimigo havia usurpado, ter restabelecido sua dignidade, sua sanidade, sua condição de saúde, ter restabelecido de novo a sua a sua dignidade, lhe concedeu ainda o alimento da fé. Pois afinal, quando toda a comunidade chega, ele está sentado na companhia de Jesus em perfeita saúde e em condições. E ali ele recebe o anúncio do nome do Senhor, porque afinal o Senhor fez por ele algo que só o próprio Deus poderia fazer. E quando nutrido pela ação do Senhor, nutrido pela potência do Senhor, agora ele que recebeu a fé verdadeira, pois conheceu o nome do Senhor e o poder de Cristo em sua vida, ou seja, ele que foi alimentado espiritualmente pelo Senhor, é mandado para junto de sua casa. Ele queria subir no barco e o Senhor o manda para junto de sua casa para testemunhar aquilo que o Senhor fez por ele. Em outras palavras, para partilhar com eles o alimento que de Deus recebeu. A saúde, a dignidade, o juízo, ou seja, todos aqueles dons que o Senhor lhe concedeu junto com a fé. Então ele volta para casa em missão para partilhar tudo aquilo que recebeu. A preocupação em não ver o povo desmaiar pelo caminho não é só uma preocupação material, ali se revela esse dado simbólico. O Senhor está entregando à multidão um milagre, um sinal, que marca uma experiência de fé viva e consistente. Eles vão voltar para casa
não apenas com o anúncio do Evangelho, mas também como testemunhas e participantes do milagre do Senhor. Mas por que participantes, Padre? Porque eles vão tomar parte nesse milagre ao receberem o pão multiplicado, ao comerem e ao darem graças a Deus por aquilo. Se o acontecimento do milagre é para que possamos glorificar o nome do Senhor, aqueles vindos de muitos povos, ao receberem o dom do anúncio do Evangelho e por isso serem iluminados pela fé, rendem graças a Deus, junto com todo o Israel, que glorifica também a chegada do Messias. Todos aqueles que reconhecem, né? Sabemos que muitos não reconheceram em Cristo o Messias, mas eles tomam parte nesse grande coro daqueles que glorificam a Deus pelo nome do Senhor, pelos acontecimentos, pela entrega da boa nova do Evangelho. Então eles tomam parte, sim, né? Não apenas comendo o pão, mas testemunhando o milagre e cantando glórias a Deus por aquilo que acabaram de ver. Então eles voltarão alimentados para suas casas, para as suas famílias, voltarão de pé, revigorados, para cumprir a mesma missão, entregar aos seus povos, às suas comunidades, o anúncio das maravilhas que Deus realizou. Como ouvimos ontem, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele tem feito tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Então esse é o testemunho vindo da gentilidade, ou seja, daqueles que não são da casa de Israel, né? Eles estão anunciando as maravilhas do Senhor e testemunhando a fé. E em abundância correm ao encontro de Jesus, né? Ao longo na continuação dessa viagem do Senhor fora da região da Galileia, nós vamos ver sempre a multidão que acompanha, que aumenta sempre mais, né, o número de homens e mulheres vindos. E de onde eles vieram? Vieram das aldeias que receberam aqueles que foram alimentados pelo anúncio da Boa Nova, feito pelo Senhor, que foram nutridos pelos testemunhos que o Senhor cumpriu em favor deles e na qual eles participaram. Eles agora se tornam alimento nas suas vilas, nas suas cidades, para aqueles que têm fome e sede de Deus, para que também corram eles para o deserto, ao encontro de Jesus. Corram eles percorrendo a estrada do deserto, onde estão, para encontrar aquele que é o manancial da água viva, daquele que nos dá o alimento de vida eterna. É bonito, né? Se começamos a fazer a leitura simbólica do texto da multiplicação dos pães, se ilumina muito mais a experiência bíblica do texto. Do contrário, a gente fica um pouco fechados sobre uma interpretação material do milagre, né? Então, Marcos está transmitindo para a gente também um ensinamento de fé e um acontecimento que é bem maior do que a simples multiplicação dos pães para saciar a fome de quem estava de estômago vazio, né? E a misericórdia do Senhor, que não se limita em dar de comer a quem tem fome, mas em dar de comer a todo o homem que busca ser saciado em Deus, que espera o alimento em Deus, não apenas o alimento físico, né? O pão alimentou 4.000, mas e o milagre realizado? Quantos foram aqueles que se alimentaram desse acontecimento, desse anúncio? E esse pão da esperança que foi celebrado por aqueles 4.000, eles deram de comer a quantos com esse pão que ali receberam? Estão entendendo? Muito mais. Então, o efeito do milagre, que é surpreendente ao saciar 4.000 homens que sentiam fome física, é ainda mais surpreendente quando esses 4.000 saciados fisicamente são saciados também espiritualmente e partem para serem agora eles o pão do Senhor
para nutrir a esperança de tantos outros a correrem ao encontro de Cristo para também comerem e receberem desse pão que sacia, o pão da palavra, e beber o manancial da vida nas fontes de água viva que jorram para nós do Senhor. Então é fantástico, não podemos ignorar, separar as duas leituras, porque elas estão acontecendo juntas. E falar só de uma é uma precariedade para mergulharmos na beleza do acontecimento que o Senhor realiza e que Marcos narra para nós. Então, na continuação do texto, o Senhor pede aos discípulos, e aqui já tivemos a oportunidade em outro momento de falar, o Senhor faz esse movimento do aprender de mim, que tem um coração manso e humilde. Ele chama os discípulos a também se compadecerem com ele, traz eles de espectadores para participantes do milagre. O Senhor poderia ter realizado esse milagre sem eles, mas não quis, para que eles jamais esquecessem que o Senhor os escolheu para dar de comer aos homens. Olha a missão apostólica, meus irmãos, aqui acontecendo. O Senhor poderia ter realizado o milagre sem a participação dos discípulos. Mas Ele os chama para dentro. Agora se tornam com Cristo protagonistas do acontecimento, porque são eles que vão responder buscando os pães e entregando ao Senhor 7 pães. A imagem do número 7, a imagem da totalidade, do pleno, né? O número 7 fala a respeito da plenitude. Então eles entregam tudo. O Senhor pede e eles entregam tudo. Eles são chamados a participar e eles entregam tudo o que tem nessa participação. O Senhor nos chama a participar do seu plano de amor no anúncio do Evangelho e na entrega da nossa vida pela salvação dos homens, e nós entregamos tudo. Somos convidados a entregar tudo. E nesses últimos dias temos falado tanto sobre a beleza desse tudo, né? Ontem mesmo falávamos com a imagem da Virgem Maria que nos toma pelas mãos e que nos leva no momento da nossa fragilidade, no momento da nossa cegueira, da nossa mudez até o Senhor. E Ele tem tantos dons e tesouros a nos entregar, muito mais do que aquilo que podemos pedir. Então, aceitar tudo que o Senhor disser, deixa que Ele conduza, deixa que Ele vá entregando-nos os dons segundo o seu coração. Por maior que seja a nossa ansiedade em receber aquele dom específico, que vemos uma grande necessidade dele, seja humilde e diz: Senhor, Senhor, se queres, pode me curar. Mas seja feita a tua vontade. Vamos tentar recordar aqui a imagem daquele leproso que se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se queres, pode me curar. E ainda que tenhamos essa grande urgência ou essa evidente necessidade de receber, ou melhor, nos sentimos evidentemente necessitados daquele dom, vai diante do teu Senhor e diz: se queres, pode me concedê-lo, Senhor, mas faz segundo a tua vontade. Faz segundo a tua vontade. Segue, Senhor, como a gente costuma dizer, né? Aquilo que está no seu coração. E eu seguirei contigo. Cumpre, Senhor, e eu lhe responderei amém. Esse ato de humildade e, ao mesmo tempo, esse ato de confiança extrema, que foi o mesmo ato que apareceu no coração daquela mãe que suplicou por sua filha. Eu sei, Senhor, e acolho a prioridade e o seu zelo pela casa de Israel. Mas vendo a sua misericórdia, eu me coloco aqui e espero. Na sua misericórdia, eu espero em ti.
O Senhor é tão bom que há de sobrar um tiquinho para mim. E eu me coloco aqui e espero. Confio na tua misericórdia e nela espero. Confio e nela espero. Oh, meu irmão e minha irmã, olha que beleza a sequência dessa semana que a gente está tendo. Que grande tesouro de Deus, né? E hoje estamos vendo os discípulos, os sete. Vocês viram que os peixes, praticamente, Marcos agrega, né? Mas a marcação do número ele colocou sobre os sete. E a multidão se sentou. E o Senhor cumpre, então, os gestos que nós já conhecemos na celebração eucarística. Tomou nas mãos os 7 pães, o que significa que a oferta dos apóstolos ele toma inteiramente para junto de si e agora se torna oferta do Senhor. Vocês já perceberam isso? Repararam esse detalhe? O Senhor toma nas mãos os 7 pães e entrega e deu graças. A oferta com a qual ele rende graças diante do Pai é aquilo que os apóstolos entregaram para ele. Ele toma nas mãos e agora a oblação do Senhor diante do Pai, na ação de graças, é o dom oferecido pelos apóstolos. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante do Pai. Vocês veem aqui o acontecimento dessa promessa? Diante dos homens, os apóstolos entregaram tudo o que tinham, confiando no pedido do Senhor, e o Senhor, diante do Pai, apresenta aquilo que dos apóstolos recebeu e dá testemunho da oferta deles, que agora se torna nas mãos de Cristo a oferta do Filho. Meu irmão e minha irmã, olha aqui o que o Senhor disse mais adiante, que nós já ouvimos no Evangelho de João, está acontecendo aqui, de uma maneira, como sempre, discreta e delicada. As palavras do Senhor se cumprem debaixo dos nossos olhos, os acontecimentos se passam ali. E às vezes a gente não se dá conta. Aí como hoje, pim, os olhos abrem. Puxa vida, é mesmo. Olha aqui. E agora, daquela ação de graças, daquela entrega ao Pai, o Senhor então partiu e deu a seus discípulos para que eles distribuíssem. Ele novamente entrega o que outrora era oferta dos discípulos nas mãos de Cristo. Agora se torna oferta do Senhor, entregue por eles. Sua vida nas mãos do Senhor, a sua entrega de vida nas mãos do Senhor, se torna vida de Cristo entregue pelos irmãos. Quando nos entregamos na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, Ele multiplica a nossa oferta, ou seja, toda a vida que entregamos para Ele, Ele a multiplica, Ele a completa, Ele a transforma, de maneira que agora oferecemos da vida do próprio Deus a nossos irmãos e irmãs. E partimos a oferecer a palavra, a boa nova do Evangelho, Cristo vivo e ressuscitado, palavra de libertação, palavra capaz de ressuscitar aqueles que estão mortos, abrir os olhos dos que estão cegos, fazer falar os que são mudos, colocar de pé aqueles que não podem caminhar para que permaneçam fortes na estrada do Evangelho. Então agora, os dons recebidos dos apóstolos se torna dom de Cristo entregue a eles, e eles distribuem à multidão. De maneira que sobram 7/6, o sinal da plenitude. Todos receberam e ainda está pleno, o que significa dizer que o amor nunca se perde quando é oferecido. Ele, partindo, se multiplica, não diminui. Oferecido não acaba, permanece, sempre inteiro, sempre pronto a ser oferecido. E depois desse milagre realizado, e depois de nutrir a fé de todos aqueles que estavam ali, que certamente mais uma vez cantaram as maravilhas do Senhor, aqui nós voltamos, não está presente no texto, né? No versículo 10, diz que o Senhor em seguida parte e os despede, mas eles continuam sob o refrão do versículo
37. Ele tem feito tudo bem. Ele tem feito maravilhas. E assim, eles partiram pelo deserto cantando glórias a Deus para saciar tantos outros milhares de homens com o anúncio da boa nova do Evangelho. Como nós vamos fazer hoje com a graça de Deus, seguindo o nosso dia e sob a intercessão da Beatíssima Virgem Maria, comunicando aos homens a alegria que a palavra de Deus gera em nós e o vigor da fé que nos sustenta na caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.